Bem-vindo. Você está no Fire Sermons. As maiores pregações estão aqui. Queridos irmãos, nós queremos cumprimentar ao pastor desta igreja, pastor Zilmar. Quero agradecer a ele, juntamente com a sua esposa, a irmã Inês. Que Deus continue abençoando esse casal e louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de aqui estarmos para juntos falarmos a palavra de Deus. Na pessoa dele, cumprimento todos os pastores, vice-presidente, pastores que o auxiliam nesta grandiosa obra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, da sua esposa, a irmã Michele, casal que nós amamos, consideramos. Também a pregadora, que eu já cheguei no final, a missionária Gabriela, o esposo, Deus abençoe, trouxe uma palavra de Deus. Pastor Carlos, que também vai estar pregando aqui a palavra do Senhor, Deus abençoe, Deus lhe use, a esposa, o filho também. Pastor Clebson Bandeira, meu conterrâneo, lá do Maranhão, ganhador de almas, homem de Deus e homem de oração, homem de Deus e homem de oração. Deus abençoe, é um intercessor, é um amigo, sempre a gente se comunica nessa fé. O pastor missionário pregou hoje à tarde, nós nos encontramos ali no hotel. Como é o nome do irmão? Edson, né? Ed, Regis, isso, muito bem. Queridos, a todos os irmãos que vieram aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias e, se puderem colocar o tema do evento aí, dos Gideões, nós estaremos falando sobre ele. Muito bem. Capítulo de número 4, verso... João, capítulo 4. Quem trouxe a sua Bíblia, pode abrir conosco, que nós vamos ministrar, firmado aí na palavra de Deus. Deus abençoe cada irmão e orem por mim, meus irmãos. Preciso das vossas orações, em nome de Jesus. A minha esposa, a Aderian, que sempre anda comigo, eu não cobro para pregar, a única coisa que eu exijo é que ela vá comigo. Ela sempre vai estar comigo, que eu levo minha mulher. E essa daí, irmãos, há 31 anos casado com ela. Viu? Nunca troquei de mulher, não. Graças a Deus. João 4, 31. Quem encontrou, diga amém. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura a alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos criam mais nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que tu disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e crido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Senhor Deus, estaremos trazendo a Tua palavra nesse trabalho missionário.
Ajuda-nos em tudo, Pai, vem estar conosco, que mentes e corações estejam abertas para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, baseado nesta leitura, eu quero trazer o tema dos Gideões deste ano, mas com a seguinte colocação: quem pode fazer a colheita final? Escutem bem, eu quero que vocês olhem bem para mim, cada pastor, cada irmão, cada irmã. E você vai dizer comigo no 3 o tema bem forte: quem pode fazer a colheita final? 1, 2, 3. Quem pode? Mais uma vez. A temática dos Gideões, este ano, está baseado nisso. Mas quando eu recebi o convite para estar aqui, eu não preparo mensagem logo. Eu fico orando e pedindo a Deus o que eu possa falar pela palavra dEle. E Deus colocou isso: quem pode fazer a colheita final? A igreja, ela está lotada, barrotada de doutores em teologia. A igreja está barrotada de mestres, doutores, profetas e cantores. Não falta no púlpito e nem nos congressos pessoas dizendo: me dá oportunidade para pregar, me dá uma chance, eu quero explodir, eu quero meu ministério grande, deixa o Brasil me ver. Só que se você analisar, escutem bem, antes eu quero que vocês observem bem. Escutem bem. Uma coisa é eu ser doutor em teologia, uma coisa é eu ser profeta na igreja, uma coisa é eu ser pregador de Bíblia, uma coisa é eu ser levita, cantor. Mas a outra coisa é, eu sou ceifeiro. Ou eu estou em condição de fazer a colheita final? Só pode fazer a colheita final quem está pegando fogo. Escute bem, quem não pega fogo não pode fazer a colheita final. Em João 5,35, Jesus disse assim de João Batista: ele era a candeia que ardia. O grande problema é que tem muita gente que quer ser, mas não arde. Quem entendeu, diga amém. Diga isso comigo: há muita gente que quer ser, mas não arde. Um homem chegou para John Wesley e disse assim para ele: John Wesley, o que eu faço para eu ter a audiência de gente que tu tens? Ele olhou para ele e disse: pega fogo. Porque homem que tem fogo, o povo vem ouvir a palavra que tem na boca dele. Eu não estou falando de você ser profeta, eu não estou falando de você ser pastor, eu não estou falando de você ser doutor. A minha pergunta é: você está pegando fogo? Pergunte aí para o irmão que está ao seu lado: tu está pegando fogo? Pergunta aí para ele: tu está ardendo em brasas? Pergunta. Eu quero dizer com todo respeito aos pastores e líderes que aqui estão, a todos os senhores: enquanto o homem de Deus não pegar fogo, ele não presta para pregar evangelho. Só presta para pregar evangelho quem tem fogo. Cadê a igreja que tem fogo? E a igreja, a liderança que tem fogo. Olhem para mim aqui, deixa eu dizer algo a vocês. Jesus não está atrás, escutem, o tema deste ano é:
Quem pode fazer a colheita final? Escute, quem pode? Qual é o homem que está em condição de fazer a colheita final? Olha aqui, ó. Há 40 anos unindo o Brasil para a colheita final. Mas quando eu orava lá em casa, eu dizia, muita gente já passou no Camboriú, muita gente fez o nome em Camboriú, muita gente explodiu em Camboriú, e Deus colocou no meu coração. Mas pergunta, quem fez a colheita final? Vocês pensam que Deus está interessado no pastor Zilmar me trazer para cá para fazer nome de pastor Aziel? Negativo. Vocês pensam que Deus tem interesse de trazer cantor para cá para explodir ele no Brasil e andar para cima e para baixo de avião dizendo que Deus cumpriu promessa? Não. Deus quer saber quem está no reino de Satanás, arrancando almas do inferno. Levante a mão e glorifica. Só quem crê. Só quem crê. Olhe para cá, igreja. Deus não quer homens engomadinho, bonitinho, arrumadinho, dando uma de doutor aqui e as almas perecendo no inferno. Ele quer João Batista queimando. O que eu vou dizer aqui é bíblico. Coloca na tela, meu filho, Atos 26, 18. Olha o que Paulo diz que deve ser um homem de Deus. Olha aqui, pregadores, todos, escutem. Olha o que Paulo diz. Paulo estava dizendo, Deus me chamou para isso aqui, para abrir os olhos e das trevas converter à luz e do poder de Satanás. Para quem? Então Deus te chama, é para tu entrar no reino das trevas. É para tu entrar na festa de Satanás. É para tu entrares aonde está o trono de Satanás. E ardendo em fogo e pegando fogo. Resgatar de lá vidas. Olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês não estranharem. Enquanto o mundo estiver te olhando como pregadorzinho Nutella, ou pregadorzinho coach, ou pregadorzinho agradável, eles vão te aplaudir. Mas quando você arde e entra no reino das trevas, Satanás te odeia. Uma coisa é o povo gostar de mim, a outra coisa é Satanás me odiar. É Satanás me odiar. E eu vim aqui esta noite dizer que Deus vai levantar um tempo para os Gideões, aonde nesta tribuna vão subir homens que vão arder em fogo, mas que ao sair daqui, só quem crê nisso, só quem crê, é os senhores, diga comigo bem forte, ardendo em fogo. Não, grite, ardendo em fogo. Grita, ardendo em fogo. Grita, ardendo em fogo. Olha para cá, pregador que não arde em fogo, ele tem medo do cão. Bota só aqui no retorno, meu filho, para me pregar. A garganta minha esses dias tá que eu prego direto. Escute. Jeremias disse, eu vou voltar para Anatote, eu não vou mais pregar. Desde o dia que eu comecei a pregar é só taca, todo mundo falando mal de mim, até meus pais não querem mais saber de mim. E ele disse, eu vou montar uma redinha, vou deitar nela e não vou querer saber mais de pregar. Mas no capítulo 20 ele diz, mas quando eu falei isso, dentro de mim um fogo se acendeu. Eita glória! Só quem está no Camboriú dos Gideões 2025, levante a mão e dê glória!
levante a mão e diga: eu quero arder em brasa. Quem quer pegar fogo? Olhem para mim aqui agora, escute bem. Jeremias disse: quando eu pensei em parar, dentro de mim nasceu um David Brainer, um dos maiores evangelistas para o sul da África, missionário. Ele disse: eu quero que Deus me leve para o mais longe do conforto humano. Olha, homem que tem fogo. Eu quero que Deus me leve para o mais longe do conforto humano. Se não tiver hotel, não se hospeda. Se não tiver cachê de 15 mil, não prega evangelho. Se não tiver ar-condicionado, sai do hotel. Vocês pensam que Deus quer esses? Quem quer esses são os diabos. Os de Deus pegam fogo. Pegam fogo. Só quem pode adorar, só quem pode, só quem pode, só quem pode, só quem pode. Ele dizia: eu quero que Deus me leve o mais distante do conforto dos homens. Olha o que David Braille dizia: mas aonde tiver a morte, que Deus me leve para lá. Vocês pensam que Deus está atrás de pregador que quer conforto? Atos 20 e 24. Paulo diz: eu não tenho a minha vida como preciosa. Obreiro ou missionário que anda fazendo unhazinha com medo de morrer do evangelho, pode largar de mão. Obreiro que anda engomadinho e tem medo de ir para os países onde homens bombas se lançam para a morte. Obreiro que tem medo de morrer não pode ser pastor. Escutem! Deus não quer obreiros que andem atrás do que é seu. E tudo que eu estou falando é da Bíblia. Filipenses 2, 21, Paulo diz assim: eu vou mandar Timóteo aí para vocês, porque Timóteo, ele não busca o que é seu. Olha aí, olha aqui, leiam vocês, para não dizer que é o pastor Zé que está inventando. Leiam. Não, no 3, 1, 2, 3. Todos buscam o que é. Pastor Zilmar, o que eu estou buscando aqui? Glória, fama, poder, status, fazenda, riqueza, nome, ganhar passagem para o exterior. Olha pra cá, vira aí pro teu irmão que aqui no público diga assim: enquanto o povo não te chamar, te peste. Você pode dizer: te peste. Vira aí pra ele: te peste. De desgraça. Bem forte: de desgraça. De peste. A tua pregação não está valendo nada. Ah, nós gostamos do pastor Ziel porque ele bota papa na nossa boca. Ele bota pirulito. Tem até pregador que diz: eu não bato em ninguém, eu só prego o evangelho. Bota aí na tela, meu filho. Me parece que é o 24 de Atos. Vê se é o verso 6. Olha aqui. Prenderam um homem chamado Paulo. Prenderam ele. E aí
quando prenderam Paulo, irmãos, observem bem, olha a acusação, está aí, ó, Atos 24, não é isso? Agora, contrataram, olha para cá, contrataram um advogado, um orador fino, e disseram: tu vai se levantar contra Paulo, e você vai dizer quem é Paulo. Coloca o verso 5, isso aqui era o pregador Paulo, olha aí, olha o que esse advogadão, esse orador, ele disse de Paulo. Leiam vocês, para não dizer que é da minha cabeça. Bom, vem aí, olha, escuta, majestade, olha para cá. O Paulozinho aqui do lado, pregador do evangelho, sozinho no mundo, irmão, sozinho no mundo. Ele não tinha fama para os homens, ele era rejeitado, perna torta, nariz grande, orelha grande, falava baixo, ele pregava tão baixo que o rapaz dormiu na janela e caiu. Vocês não convidariam Paulo para pregar no Camboriú? Porque Paulo, até a igreja de Corinto diz, ele é bom só para escrever, aí para falar. Mas olhe para cá, homem que tem fogo. Pastor Gilmar, homem que tem fogo pode falar baixo. Homem que tem fogo pode ser pequeno. Homem que tem fogo pode ser negrinho. Homem que tem fogo pode ser analfabeto. A mulher que tem fogo, ela pode ser analfabeta. Mas aonde ela pisa, aonde ele pisa, o reino das trevas. Gente! Olha para cá, igreja! Olha o que o camarada, olha o que o camarada disse. Foi que ele disse? Temos achado que este homem é uma peste. O que ele é? Uma peste. O que ele é? Uma peste. E promotor de sedições. Promotor de sedições entre todos os judeus. Por todo o mundo. Por onde? Por todo o mundo. Era só no bairro dele? Não, todo mundo. Era só na cidadezinha dele? Todo mundo. Era só no YouTube? Todo o mundo. Promotor de sedições. Uma peste. Olha agora. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Quem levanta as mãos, quem quer defender o evangelho de Jesus. Em fogo, só quem está pegando fogo, quem está pegando fogo. Ei, Deus! Quem quer ser uma peste? Aguenta aí, Satanás, escute, profecia de Deus aqui no Camboriú. Aguenta, Satanás, vai sair deste local missionários que vão invadir o mundo e que vão ser pestes. Pastor Aziel. Escute, igreja. O Paulo, sozinho, meus irmãos. Escutem essa. Senhores pastores, irmãos da África, escutem. Paulo sozinho. Se fosse hoje, na hora que começasse alguém falar mal de mim, ou começasse a fazer uma peça acusatória contra mim, eu ia logo procurar o primeiro advogado da igreja e o melhor. É assim ou não é? Está na moda. Está na moda. Alguém falou, teve um irmão lá da igreja que pregou, e aí uma pessoa usou de má fé, dizendo que ele tinha atacado uma crença. Não vou citar aqui nome. Atacou uma crença. O irmão analfabeto. E eu comecei, o Brasil todo começou a botar mensagem a acabar com o irmãozinho.
tudo que é sindicato, tudo que é de advogado do outro lado se levantou contra o irmãozinho. Aí eu chamei o advogado da igreja e disse: chama o irmão e se prepare e faça a defesa. Vê onde é que tu arruma para defender o meu irmão. Aí o advogado chamou o irmão. Quando deu fé, o advogado me liga: pastor Ziel. Eu disse: por não, é bom o senhor falar com o irmãozinho. Eu disse: mas por quê? Tu não é o advogado? Ele disse: não, fale com ele, porque tem um negócio aí que eu não estou entendendo. Eu disse: e o que é? Ele disse: não, fale o senhor. Eu fui lá, liguei para o irmão: irmão, não, eu disse para ele vai estar na audiência que hora? Ele vai estar cedinho lá. Aí eu não fazia parte do processo, mas eu, membro, pastor dele, ele de uma outra área, eu fui. Quando cheguei lá, tinha 3 advogados da igreja, 2 da deputada, 1 da igreja e a outra representante das crenças, não sei de onde, que eu também não vou falar, porque na hora que fala hoje, eles querem atacar. Cheguei, estava o irmão, eu logo olhei para ele. Lá são muitas áreas, ele é membro de uma outra área, mas eu fui, porque eu sou pastor dele. Eu disse: se prender ele, prendeu também. Pronto. Aí fui. Quando cheguei lá, o irmão estava assim com a Bíblia. Desse jeito. Aceso, fogo pegando. Fogo pegando. Aí ele com a Bíblia aqui, e eu disse: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, pastor Ziel, o senhor veio. Eu disse: eu não posso deixar o senhor na mão. Precisava não, pastor. Eu estou decidido. Aí eu fiquei com medo. Porque crente decidido, irmão, não é assim? Ele disse: eu estou decidido. Eu disse: mas decidido como, irmão? Pastor Ziel, eu não vou negar meu Jesus. Aí eu disse: por isso que o advogado disse que era para mim falar com ele. E eu botei todos os argumentos para ver se ele disse: pastor. Aí pronto, na hora da audiência, o delegado, representante das outras crenças, representante do sindicato não sei de onde, os advogados nossos. Aí o delegado sentou, leu o nome de todo mundo, conversou. Aí ele disse para mim: você é o pastor dele? Você não faz parte. Eu disse: não, eu só vim acompanhar, vou ficar calado. Mas eu podia usar a voz do advogado e falar pelo advogado. Irmão, aí a senhora que estava lá na sala, ela era crente. Ela chegou com um chá de cidreira e disse para ele: toma para acalmar seu nervo. Ele disse: quem foi que disse que eu estou nervoso para a senhora? Aí ela mudou, disse: não, pois menos toma para se aliviar. Ele disse: eu não estou nem com a boca seca, eu não estou nem me tremendo e eu não estou precisando de chá de cidreira. Muito obrigado. Aí ela voltou com chá e eu aqui: meu Deus, é doido. Pau vai quebrar aqui hoje. Aí, meus irmãos, quando foi na hora, o delegado começou a fazer as perguntas e um dos nossos advogados disse assim: não responde. Ele disse: eu vou responder. Eu vou responder. Irmão, o homem respondeu tanto que o delegado olhou para ele e disse: rapaz, eu não estou vendo nada para te incriminar, não. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que homem que tem fogo na vida, ele não tem medo de nada. Agora escuta, igreja. Olha como é que o povo chamava Paulo. Como era que o povo chamava Paulo? Não, grite. Chamava Paulo como? Peste. Irmão, no bairro, se no bairro tem traficante, o mais pesado que tem que ser no bairro é o pastor. Vocês entenderam, pastores? O mais perigoso lá quem tem que ser é você. A irmã tem fogo, a mais perigosa é você lá no bairro. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Como, pastor Ziel? Igreja! Eita glória, quem glorifica? Só quem glorifica, só quem glorifica. Escute aqui para mim entrar no texto. Olhem para cá. Qual é o tema que eu estou falando? Quem se lembra? Para não esquecer, não ser só movimento. Qual é o tema? Qual é o tema? Quem pode fazer a colheita final? Mais uma vez. Quem pode fazer a colheita final?
Olha para cá. Tem dois tipos de homens na terra que fazem a colheita. Escute bem. Eu vou citar apenas alguns. Quando eu cito nomes aqui, não é pregando eles, porque eu prego o evangelho. Esse argumento foi usado por Paulo em Atos 15, 29. Foi usado por Paulo em Tito, capítulo 1, quando, lá pelo verso 12, quando ele citou os poetas que falavam dos cretenses. Mas vocês sabiam? E nós, como pregadores, devemos analisar isso. Tem homens que fazem a colheita para Deus, e tem homens que fazem a colheita para quem? Vamos lá, digo, para quem? Para o diabo. Tem homens que fazem a colheita para? E tem homens que fazem a colheita para quem? Vamos analisar, olhem para cá. Se vocês pegassem um homem chamado Hitler, ele fez uma colheita para o diabo. Ele matou aproximadamente 11 a 17 milhões de pessoas. Eu disse quantos? 11 a 17 milhões de pessoas. Dentre essas pessoas, 6 milhões de judeus. Mente diabólica, mente do mal, fazendo a colheita das trevas. Karl Marx, o homem mais estudado nas universidades, incentivou a criação do marxismo, ajudou a criar e a espantar e a aumentar o ateísmo. E que hoje os nossos filhos são ensinados nas universidades a seguir a mente diabólica do pensamento marxista criado por Karl Marx. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, alemão, é dele a frase, Deus está morto. Ele criou essa frase e ajudou a aumentar o ceticismo, o ateísmo, mente do diabo. Joseph Stalin, esse aqui matou a 20 a 30 milhões de pessoas. Cabra ruim. Mente diabólica. Mao Tse Tung, esse homem, mente diabólica, ele ateu, comunista. Pesado, irmãos, isso era pesado. 40 a 80 milhões de pessoas esse homem matou. Aleister Crowley, criador do satanismo moderno, mente diabólica. Hugh Hefner, criador da Playboy, separando casais, criando imoralidade, mentes diabólicas. Tiago 3,14, a Bíblia diz que esses homens têm sabedoria, mas é uma sabedoria terrena, diabólica e carnal. Na hora que falam em evangelho, eles dizem, esse negócio de evangélico, um povo obsoleto, retrógrado, aqueles crentes louquinhos, mas as mentes deles, para ser vergonhice, para carnaval, para jogatina, para bebida, para prostituição, estão aí. Mas Deus levanta homens que fazem a colheita. Clebson Bandeira, discute o que eu vou dizer. Billy Graham, quase 250 milhões de pessoas foram evangelizadas por ele. 3 milhões de vidas ele ganhou para Jesus. John Wesley, 1 milhão de vidas. Oh, aleluia. D.L. Moody, 1 milhão de vidas. Agora, queridos, escuta o que eu vou dizer. Quem são esses homens como Billy Graham, Luiz Palau? Quem são esses homens como John Wesley? Homens que estavam pegando, homens que estavam pegando. Homem que pega fogo não fica em casa deitado assistindo televisão.
Homem que pega fogo, ele não fica de madrugada na internet olhando mulher nua. Homem que pega fogo, ele não tem WhatsApp para conversar com a irmãzinha da igreja. Eita glória. Eita glória, quem dá glória? Eita glória, quem dá glória? Eita glória, quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? David Long-Su, 1 milhão de membros sentado na igreja dele, ceando. Ele pegava fogo, vamos lá, ele pegava bem forte, ele pegava 25 milhões de pessoas em 70 países foram evangelizadas por Palau. Agora, igreja, quais são os homens de Deus? Eu já vou caminhar para encerrar. Quais são os homens de Deus que podem bagunçar a casa do diabo? Agora vai pegar um negócio aqui. Olha para cá. Quais são os homens que podem bagunçar a casa do diabo? Escute, olha para cá. Eles chamaram Paulo de quê? De peste. Chamaram Paulo de quê? E que causava o quê? Sedições. E que causava o que mais? Igreja, pastor Zilmar, Paulo era tão usado. Escute, ele pregava de uma salinha, 2 anos, o pessoal não queria que ele pregasse na rua, aí trancaram a porta, ele disse, pois eu vou para cá, eu não posso pregar na rua, aí pronto, ele disse assim, um filósofo chamado Tirano, me aluga essa sala, e ele alugou uma salinha sem ninguém dentro. Olha para cá, homem que pega fogo, o Benjamin Franklin, perguntaram para ele, por que você gosta de ouvir George Whitefield pregar? Você não é crente? Ele disse, eu não sou, mas quando eu olho para aquele homem pegando fogo, quem pode dar glória? Só quem pode dar glória. Irmãos, olha para cá, ele disse, quando eu olho para aquele homem pegando fogo, eu acho lindo. Já pensou dia de domingo, o irmão chega no culto, aí está o pastor, nós abrimos este culto, o povo vai embora. Já pensou, chega dia de domingo, o pastor está contando capítulo de novela, contando historinha de boi dormir. Agora, se ele está no fogo, se alguém passar de longe, oh, aleluia. Quem quer botar o mundo de cabeça para baixo? Quem quer? Fique de pé, fique de pé. Eu senti isso aqui de Deus. Vamos gritar bem forte. Nós vamos. Não, Gideões, nós vamos. Nós vamos botar o mundo de cabeça. De cabeça para baixo. Quem crê nisso? Pega na mão do seu irmão aí, todos unidos. Todos. Eu não estou falando daquele fogozinho que alguém cria aqui não e se apaga. Eu estou falando de você arder em brasas. Arder no fogo. Arder no fogo. Arder no fogo. Arder no fogo. Feche os corredores. Arder no fogo. Aonde estiver um homem de Deus, agora também na casa, ouvindo a palavra, olha o que Deus está te dizendo. Nós vamos botar o mundo de cabeça para baixo. Para baixo. Coloca na tela Atos 17:6. Atos 17:6. Atos 17:6. Olha para cá. E não achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Só gente alta. E olha a última frase. Estes homens, vamos, que tem o quê? Anastatou. Diga comigo, anastatou. Sabe o que é isso? Botar o mundo para ficar doido.
Quando Paulo, olha para cá, eles disseram, os homens que têm alvoroçado, transtornado, botado o mundo de cabeça para baixo, revirado tudo, chegaram até? Você já chegou lá no seu bairro? Você já chegou lá na sua avenida? Você já chegou lá no cabaré? Ei, agora escute aqui agora. Olha para cá, irmão, Paulo fez uma bagaceira no reino de Satanás. Meu Deus. Tem hora que o Espírito Santo fala coisa para mim, que até a minha mulher diz, tia quieta. Ela disse até aqui sentado. Às vezes não sou eu, mas escutem bem. É muito fácil lotar uma igreja com músicos, com telão, com ar-condicionado, mas o bairro todinho ao redor não está tocado por aquela igreja. Ninguém sabe que nem naquele bairro tem igreja. Olha para cá. O Paulo era tão doido na fé e no poder, que um dia a multidão, ela passou 2 horas. Olha, irmão, olha o que um homem de Deus ardendo, diga, um homem ardendo. Olha o que ele faz. 2 horas, pastor Clebson, a multidão ficou dizendo, Diana é a nossa deusa, Diana é a nossa deusa. 2 horas. Sabe por quê? Por causa de um homem chamado Paulo. E o que foi que Paulo fez? Pregou só de dentro de uma? Vamos lá, só de dentro de uma? Só de dentro de uma? Agora, prestem bem atenção. Quando ele pregava de dentro da salinha, a pessoa chegava lá e ficava ouvindo ele. Eita, homem de poder. Eita, homem que arde. Aí quando terminava, e escutem bem, Paulo nunca andou jogando lenço em ninguém. E nunca vendeu lenço ungido. Pode acabar com essa palhaçada. Ele nunca vendeu lenço ungido. Não. Quando terminava o culto, o irmão chegava e dizia, irmão Paulo, eu senti a glória de Deus. Aí ele ia para casa. Paulo nunca mandou ele botar lenço em ninguém. Mas quando ia para casa, chegava em casa, mamãe, eu estava numa salinha, ouvindo o homem Paulo. O homem que pega fogo, o homem que arde em fogo. Eu toquei nele, mamãe, e eu usei esse lenço e toquei nele. Toca, mamãe. A véia pulava da cama, sarada. Agora escute, igreja. Aí a Bíblia diz que uma pessoa ia passando, aí viu um endemoniado. Aí ele dizia, no nome do Deus de Paulo e do Jesus de Paulo, sai. Aí saía. Aí pronto, era poder de Deus, irmão. O Demétrio, ele chegou e reuniu 5 da cidade. Quem hoje anda temendo nós, irmão? Me diga vocês. É muito fácil eu estar aqui nesse ternão bonito, essa gravatinha bonita, é ou não é? Agora eu pergunto, o meu bairro teme a minha presença? Escute. A Bíblia diz que o Demétrio reuniu todo o sindicato de Éfeso e disse, gente, vamos dar um fim nesse Paulo. A peste está aqui entre nós. E essa peste, ela vai acabar com o nosso emprego. Eita, irmão. Não vai mais ter ninguém fazendo fitinha para Diana. Ninguém mais vai fazer estatuazinha da Diana. Ninguém mais, porque Paulo está convertendo todo mundo nesta cidade. Era a glória de Deus. Levante as mãos unidas agora. Eita Deus. Vai arder em fogo aqui, irmãs. Irmãos, vão arder em fogo agora. Em nome de Jesus Cristo. Você vai chegar no seu bairro, na sua cidade, e a glória de Deus. Canta comigo, canta. Oh meu Deus, diga, reaviva esta. Arde forte. Faz a chama arder. Pronto. Sente agora. Sente, eu vou encerrar. Pode sentar cantando. Pode sentar cantando. Oh, meu
chegou na cidade dos samaritanos. Irmã, a cidade dos samaritanos não prestava. Primeiro, a lei era diferente. O Pentateuco deles era o Pentateuco samaritano. Racismo, divisão, cisma, segregação, tudo tinha lá. E uma mulher que não valia nada, ela estava na beira do... Pronto. Era meio-dia quando ela foi beber. Jesus chega, olha para cá, que agora eu vou falar como é que você vai ser o maior ceifeiro. Jesus chega e eu vou sintetizar. Ele diz assim: mulher, me dá desta água. Ela diz: eu não tenho. Olha para cá como é evangelho. Evangelho, tu não precisa inventar nada. Olha para cá. Jesus vai evangelizar, ele mistura sede e termina no sobrenatural. Tem um detalhe aqui: Jesus nunca bebeu nesse capítulo. Ele foi pedir água à mulher porque ele estava, mas ele nunca bebeu água. Irmão, isso é interessante, porque a conversa ficou boa. Jesus jogou água. Me dá água. Ela disse: tu não tem vergonha? Tu não é judeu? Tu não sabe que a gente não se comunica? Mas o evangelho é bem simples. Jesus se olhou para ela e disse: se tu soubesse quem é que está te pedindo de beber. Diga comigo, o evangelho é simples. Olha para cá, quando você for pregar o evangelho, não inventa não. Não inventa não. Eu quero nesta noite cumprimentar a auspiciosa. Eu quero nesta noite dizer que eu não vou ser lacônico. Deixa dessa besteira. Prega simples. Evangelho é simples. Quem crê no evangelho, diga glória a Deus. Evangelho é simples. Ele com sede e ela também com sede. Só que ela não sabia da sede dela. Jesus disse: se tu souber quem está te pedindo, tu me pediria e eu te daria o quê? Ela disse: ô Jesus. Aí pronto, ela acabou a conversa. Porque todo mundo tem problema, irmão. Você vai evangelizar uma pessoa lá no seu bairro, aí se tu chega para ela: bora aceitar Jesus. Não, não quero não. Pois olha, a mão de Deus, vagabundo. Aí ele vai te dar um cacete para tu ir embora de lá. É assim ou não é? Toca na sede dela ou dele. Ela começou a esculhambar Jesus. Jesus se olhou para ela e disse: minha filha, eu só estou te pedindo um copo de água. Eu não vou te dar, e tu não tem balde, tu não tem corda, e o poço é fundo. Acabou. Não tinha mais brecha para Jesus. Jesus então se virou e disse: tudo bem, eu vou sair, mas eu só quero te dizer uma coisa: se tu soubesse quem é que está bem aqui, tu ia pedir e ele te daria água? Ela disse: me dá desta água. Mudou. Me dá desta, para que eu não venha mais. Agora veja bem, nesta hora, irmãos, olha para cá. Eu vou mostrar quem pode fazer a colheita. Digam comigo, só pode fazer a colheita. Diga bem forte, igreja, só pode fazer a colheita quem tem fome. Quando Jesus chegou lá, ele estava cansado e estava com o quê? Mas quando ele começou a ficar conversando com a mulher, que ele viu fome nela, lá chegam os discípulos. Porque pastor que não tem crença, auxiliar que não tem crença, olha para cá, que não vem com fome, ele fica num lugar desse só comendo cachorro quente, comendo pipoca. Olha para cá, Jesus começou a conversar e ele viu fome na mulher, sede na mulher, e eram os dois com fome. Ele com sede e ela também com fome. Ele com sede e começou a conversar. E a conversa, irmão, começou na água. Irmão, olha como é coisa de crente. Começou na água e terminou. Eu vejo que tu és profeta. Aonde é que eu faço um culto? Aonde é que eu adoro? Eu vejo que tu não és judeu. Eu vejo que tu é Messias. Irmãos, escutem bem, quem tem fome, diga comigo, quem tem fome? Aí está o segredo. Um dia desse um pastor me disse: pastor Ziel, por que nós não estamos mais sentindo tanto poder na igreja? Faça uma campanha. Eu disse: meu filho, campanha para crente que não tem fome não vale nada. Olha para cá, vocês, se eu chegar aqui, quem está sentindo, receba. Não é sentindo, é quem tem fome, é quem tem sede.
é quem tem fome. Quem quer comer? Quem quer comer? É quem quer comer. João 7, 38, 39. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Fome, diga comigo, fome. Fome. Vamos lá, bem forte, fome. Fome. O Martinho Lutero foi ler o Salmo 23. Ele disse: mulher, eu vou ler o Salmo 23. Aí ele entrou no quarto, trancou a porta. Passou o primeiro dia, nada dele sair do quarto. Segundo dia, nada dele sair do quarto. Terceiro dia, nada dele sair do quarto. A esposa chamou uns homens e disseram: arromba a porta, porque Lutero morreu. Ele não saiu mais do quarto. Eu bato, ele não fala. Aí pronto, aí chamaram os homens, pegaram uma tora de pau e arrebentaram a porta. Quando arrebentaram a porta, Lutero olhou: o que é que vocês estão fazendo? Ele disse: nós pensávamos que tu estava morto. Porque tua mulher disse que está 3 dias. Ele diz: 3 dias que eu estou aqui? Ele meu Deus, eu não saí do versículo 2 do Salmo 23. Fome de Deus. Fome de Deus. Vocês sabem qual é o nosso problema? É que o povo está sem fome. E olha para cá, pode inventar telão, pode botar pregador, pode botar cantor, mas a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Agora quem tem fome? Quem tem fome? Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu pregava tudo errado. E meu pai não me dava oportunidade porque tinha vergonha. E aí eu via que ele não me dava oportunidade na sede, eu ia para o mato. Para o interior, disse: pai, deixa eu ir para o interior. Eles podem ir. Aí pronto, eu me tacava para o interior. Os irmãozinhos analfabetos. Quando eu chegava lá, a primeira coisa que ele dizia: olha o nosso pregador principal, que era oficial. Eu disse: meu Deus, eu já sou pregador principal. E aí pronto, e quando eu começava a pregar, às vezes eu nem sabia o que é que eu estava dizendo. Os irmãos, e meu Deus, que mensagem, que mensagem. É fome. É fome, 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 é fome de Deus. Lá vem os discípulos, pastor Carlos, lá vem os discípulos, com a panelinha de arroz. E Jesus conversando com a... sentadinho no poço, os dois batendo papo. A conversa estava boa. Jesus, como é em Jerusalém? Onde é Jesus? Nós temos nossa tradição. Ela conhecia de Bíblia. Nós temos nossa tradição. Nós temos... é em Jerusalém ou é? E a conversa cortando bonita, irmão. E a mulher sedenta. E Jesus também ficou com fome. Porque quando ele viu a alma sedenta, ele disse: meu Deus, aqui está uma alma faminta. Aí a conversa ficou gostosa. Ela esqueceu a água. E Jesus esqueceu o quê? Vamos, digam vocês, ele esqueceu o quê? Ele esqueceu a sede dele. E ela esqueceu o quê? A água dela. Aí no meio da conversa, e ela começou a gostar da conversa: Jesus, tu é profeta? Ele disse: sou, e eu vou logo te dizer. A hora chegou, e é agora que os verdadeiros adorarão o Pai? Pois eu quero adorar, eu quero louvar, eu quero. Ele disse: não tem problema, mas vai chamar teu marido. Olha como Jesus sabia evangelizar. Começou com água. No meio da água, quando ele viu que ela gostou, ele disse: é aqui que eu vou mexer na ferida. Porque Jesus não quer ninguém adorando ele se tem esqueleto escondido na tua casa. Porque tem muitos que estão aqui nesse altar, não é isso? Toca-me. E o esqueletão está lá dentro. Tem muitos que estão pregando, mas já passou por 10, 15, 20 casamentos. É um monte de esqueleto. Deus não tem compromisso com isso. Vai chamar teu. Mas a conversa já estava boa. Ela não podia mais esconder nada dele. Ela olhou para ele e disse: eu não tenho marido. Jesus olhou para ela e disse: eu vim aqui nesse poço meio-dia porque eu sei que tu foge de todo mundo, que a tua vida não vale nada. Ela disse: Jesus, eu não tenho marido. Vários divórcios já tinham passado na vida dela.
Aí ele olhou para ela e disse: vai chamar, eu não tenho. Nesta hora os discípulos chegaram. Aí chegaram para Jesus e disseram: come. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, pastor Zilmar. Não bota auxiliar que não tem fome de Deus. O negócio não presta. Porque quem não tem fome, ele só bota dificuldade. Quem não tem fome, só vê problema. É assim ou não é? Quem não tem fome, só dá ideia. Jesus come, aí Jesus, rapaz, você não... eu vou comer numa hora dessa. Uma comida eu tenho para... quer fazer a vontade de Deus. A mulher está aqui louca pelo evangelho, eu vou comer. Como é, irmão, a coisa está tão séria, que um dia desse eu vi um irmão comendo e falando língua estranha, comendo pipoca. Aí botava a pipoca, aí falava língua. Eu disse: um miserável desse não tem nada de Deus. Porque quem tem fome, olha para cá, quando Jesus disse: vai chamar teu marido, a mulher na mesma hora, ela foi buscar água, a Bíblia diz, e ela deixou o seu cântaro. Quando Jesus te toca, tu deixa as tuas misérias, tu deixa o que é mais útil para ti e se volta para Ele. Fome de Deus. A mulher tinha fome, Jesus tinha fome. Mas escute para nós encerrarmos. Jesus só quer homens para fazer a colheita. Diga comigo, homens. Vamos lá, para finalizar. Homens que tenham visão ampla. Jesus olhou. Quando a mulher saiu, Jesus disse: vocês não sabem? Falta quantos dias para a colheita? Quanto? 4 dias não. 40 dias também não. Quantos? Quantos meses? Faltam 4 meses. Aí Jesus pega, olha para cá. Jesus pega o natural e bota para o espiritual. Ele disse: a colheita natural são 4 meses, mas a minha é agora. Agora olha para cá. Mas que vocês olhem os campos que estão o quê? Olhem para os campos. Qual era o campo? A mulher que ele tinha acabado de evangelizar. E como ele ganhou a mulher, ela saiu correndo e foi para onde? Ela foi parar. Só tem 2 pessoas que evangelizavam que não prestava na Bíblia. Pastor Aziel evangelizava e não prestava. Uma, Jonas. Jonas é o pior evangelista da Bíblia. Zangadinho, fujão. Vocês se lembram dele? Cheio de ódio. Olha para cá, olha para cá. Quando Jesus te usar, não pensa que é tu não. Tu não vale nada. Meus irmãos, eu estive lá no Camboriú e eu fui tomado. O Jonas, por que Deus deixou um livro na Bíblia? Deus disse: vai para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarso. Entrou dentro do porão, aí Deus o encontrou lá. Aí quando ele viu a maré, ele disse: é por causa da minha vida, sou eu, me lança. Aí jogaram. Aí lá no 2 ele ora: me tira que eu vou pregar. Só que quando ele vai pregar com ódio. Irmão, o evangelho é coisa boa. Olha como o poder está no evangelho e não no homem. Aí o Jonas vai pregar, zangado, cheio de coisa. E quando ele começa a pregar, é o único homem que Jesus elogia no Novo Testamento, dizendo: no dia que Nínive se levantar, eles vão condenar todos, porque Nínive se arrependeu com o quê? Agora o homem que vai pregar, irmão, fazer missões, zangado. Às vezes a gente diz: Deus não usa. Irmão, tem tanta mala véia. É assim ou não é? Tanta mala. Ontem, a igreja fez uma surpresa e eu saí. Quando terminou, já eram as 10 da noite, eu saí assim na rua. O irmão foi buscar o carro para me apanhar. Quando eu fui me aproximando, lá vem um homem. E ele olhou para mim, parou e começou a chiar. Sabe qual foi a mensagem que eu pedi? Eu pedi para Deus me dar autoridade para falar que vai sair daqui pregadores com vida. Ele chegou para mim e começou a chiar e virou os olhos e disse: sai daqui que eu vou te matar. Ontem à noite, 10 da noite, sai daqui, estava só eu e um advogado. O advogado ficou logo com medo.
Aí eu olhei para ele: o que é, Satanás, que tu quer? Ele disse: eu te odeio. Tu quer falar de vida, mas vai ter morte. Vai ter morte. Ele começou, possesso, a gritar. E eu encostei perto dele, ele gritava. Os vizinhos acordaram. O rapaz que estava lá não entendeu, mas eu estava dizendo que eu ia falar aqui de vida. E sabe o que o diabo está dizendo? Que vai ter morte. Mas sabe o que vocês vão sair daqui dizendo? É que vai ter vida. Vai chegar vida. Escute. Jesus Cristo diz para os discípulos: abram os olhos de vocês e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. Depois que ele termina, eu enxergo aqui. Ele olha para os discípulos e diz assim: na obra de Deus tem o semeador e o ceifeiro. Digam comigo isso: semeador e ceifeiro. Só os pastores, com todo respeito, fiquem de pé, só os pastores que estão aqui. Só os pastores. Isso. Aqui também. Todos os pastores que estão aqui. Quem é pastor, fique de pé, porque Deus colocou isso aqui no meu coração. Olha o que Jesus disse. Escutem essa. Jesus disse assim: tanto o ceifeiro, porque o ceifeiro, eu vou fazer uma pergunta para a igreja antes de eu falar com eles. Quem é que trabalha mais? O ceifeiro ou quem colhe? Quem planta ou quem colhe? Vamos lá. Quem trabalha mais? Quem planta ou quem colhe? Vamos lá. Quem trabalha mais? Quem planta ou quem colhe? Todos os dois trabalham. Só que um trabalha mais árduo e o outro trabalha menos árduo. Eu sou um. Esse aqui talvez trabalhou mais árduo do que eu. E eu já cheguei no finalzinho da fila. Eu assumi uma igreja de um pastor que trabalhou 30 anos. Agora olhe para cá. Quando Jesus diz isso, ele diz: eu vou botar hoje vocês para colher o que vocês não plantaram. E vocês também vão comer do fruto. Sabe o que Jesus está dizendo? Entre nós não pode haver concorrência. É assim ou não é? É assim mesmo. Olha para cá, tem irmão que fica: o pastor aqui já pegou o campinho bom. No meu tempo, no teu tempo, meu filho, tu aguentou a pancada. E se eu cheguei e o tempo tá bom, eu glorifico pela tua vida. Não fica falando mal dele, não. Depois que esse pastor chegou, estou trabalhando nada. Não, tu entrou na colheita que tu não fez nada. Jesus disse: eu vou botar vocês na colheita que nenhum de vocês fizeram nada. Agora olha para cá. Ele diz: nem o que planta e nem o que colhe. O que ele diz? É alguma coisa. Fala! É alguma coisa. Senhores pastores, vamos dar as mãos aqui nós, juntos, com todo respeito. E olha aí para o seu companheiro e diga: nós dois, rapaz. Diga aí para ele: nós dois. Diga que nós dois estamos trabalhando na mesma fábrica de fazer crente. Jesus é o dono dela. E o produto final, quem faz é Ele. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, pastor, fique de pé. Deixa eu dizer para encerrar. Fique de pé toda a igreja. Agora, esses homens lindos de Deus que aqui estão, sabe o que foi que Deus botou no meu coração? Para dizer ao pastor deste evento, para dizer ao Senhor, que Deus vai continuar abençoando esse trabalho dos Gideões. Mas eu vinha hoje no carro, quando o irmão vinha dirigindo, eu senti de lhe dizer isso. Use da sinceridade de Deus, da transparência de Deus. E assim como Deus sustentava a obra de Charles Finney, Ele vai sustentar isso aqui. E Deus é fiel. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora olha aí também para o teu irmão. Olha aí, fique de lado para ele. Fica e diga assim: entre nós. Vamos lá, entre nós não tem concorrência. Diga: acabou. Diga comigo bem forte: aqui, quem planta tem galardão. Quem semeia tem galardão. Quem ceifa.
cá. Quando você lê 1 Coríntios 1, do 8 a 13, Paulo diz: quem vocês pensam que é Paulo? Quem vocês pensam que é Pedro? É um, coloca do 13 em diante. Quem vocês pensam? Está Cristo dividido? Irmão, eu gosto mais do pastor Ziel quando ele prega. Acaba com essa besteira. Eu gosto mais é do pastor fulano. Ele tem um gemido. O que tu quer com gemido? A igreja de Corinto, eu gosto mais do Paulo. O outro, eu gosto mais do Pedro. Eu gosto mais de Apolo, que é polido, é da escola de Alexandria. Aí Paulo olha e diz assim: que besteira é essa? Eu morri por vocês. Eu salvei vocês. O irmão chegou para um pastor e disse: pastor, como é que eu faço para ser famoso? Ele diz: morre, ressuscita ao terceiro dia e o mundo vai te ver. Se tu quer que o povo também te olhe, aí no IML tem gente que vai te olhar, não é assim? Escute o que eu vou dizer aqui. Cristo não morreu, ou melhor, eu não morri por esta igreja. Nenhum pregador aqui morreu pela... Vamos ouvir os pregadores, vamos orar por eles, vamos louvar a Deus pela vida deles, mas nunca glorificá-los, nunca idolatrá-los, porque quem morreu pela igreja... Deixa eu dizer uma coisa para me encerrar, pastor. O senhor sabia que a igreja, sem o pastor sentado na cadeira dele no gabinete, a igreja ela cresce 30%? Sim. É dele. O que acontece? Tem irmão que chega lá e diz assim: pastor Aziel, é porque lá naquele bairro novo lá, tem uma invasão. E eu cheguei lá e já comecei a pregar. Já tem 50 crentes. É assim? É assim. Aí eu chego lá no carrão. Graças a Deus o trabalho está fluindo. Quando eu chego lá, está o irmãozinho: pastor. Aí eu digo: irmão, o irmão aqui, pega, irmão, dirige aqui. Pastor, o que é isso? Foi você, meu filho. Eu só vim inaugurar. É assim ou não é? É assim mesmo. Aí ele fica: pastor, eu não sei nem falar. Eu disse: irmão, olha para cá. O produto é o quê? O produto que o pastor Zilmar apresenta é o produto que o pastor Zilmar apresenta para o pecador? O produto que o pastor Clebson Bandeira apresenta para o pecador é o mesmo que eu apresento? Então olha para cá. Às vezes você pode ter um linguajar bonito, pode falar bonito, mas o produto final quem é? O negócio começar com água e terminar com Jesus. É assim ou não é? Agora olha para cá. Não pensa que é a tua eloquência, que é a tua fala, que é o teu conhecimento de psicanálise, de psicologia. Pode largar essa besteira. Olha para cá. Coloca 3:6 de 1 Coríntios. Eu acho lindo quando Paulo diz isso. Eu encerro aqui. Olha o que Paulo diz. O que ele diz? Eu plantei e Apolo... Sabe o que é que nós pastores fazemos? Só aguar. Olha para cá, pega a tua latinha de manhã e aguar a planta. Mas quem é que faz crescer? Grite bem forte, quem é que faz crescer? 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 É o irmão que diz: eu vou nos Estados Unidos conhecer o projeto do pastor Rick Warren, que ele ganhou muitas almas. Eu vou... Aí quando você chega lá, tem obreiros que estão com a igreja de 30 crentes. Irmão, o produto é o mesmo. Pode falar bonito. Olha para cá. Eu fui ouvir uma vez, eu quando comecei a pregar, um irmão levou uma fitinha do Ponhoxu. E eu fui ouvir. Aí disseram para mim: esse é o maior pregador do mundo. E eu numa fome tremenda. Aí eu botei no gravadorzinho. Aí ele dizia: tchau, mai, tchau, manai. Aí o intérprete dizia:
Ele está dizendo que Jesus salva. Eu disse, é o mesmo que eu digo. É assim? Aí ele dizia, no idioma dele. Ele está dizendo que Jesus é a luz. Eu digo a mesma coisa. Olha para cá. Não tem um pregador que possa falar que o produto é diferente. Agora eu resumo dizendo, no final das contas, olha o que Jesus disse. Tu que não fez quase nada, ele te bota dentro. Sabe quem evangelizou Samaria? João Batista. Sabe quem evangelizou Samaria? Jacó. Sabe quem evangelizou Samaria? Moisés. Sabe quem evangelizou Samaria? Jesus. Sabe quem evangelizou Samaria? A mulher Samaria. Os discípulos não evangelizaram? Nada, mas Jesus botou. Às vezes tu não faz nada, mas Jesus te ama. E ele te bota. Finalizo. Olha para cá. Evangelho não pode ser só o que os outros disseram. Lá vem a mulher. Jesus, a cidade todinha está te esperando. Quem evangelizou a cidade? A mulher samaritana. Quem evangelizou Nínive? Jonas. Quando a cidade todinha vai, aí diz, fica conosco 2 dias. 2 dias Jesus confrontando. Pá, 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 pá. Às 6, ai, rapaz. Quando ele terminou, aí eles olharam para a mulher, porque evangelho olha para cá. Evangelho não é que o outro diz. Tem irmão que gosta de contar os milagres dos outros, mas ele não conta dele mesmo. Mulher, não é mais porque você falou. Mas agora nós temos visto que esse Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quem quer arder em fogo? Eu quero convidar o pregador que quer sair daqui dos Gideões, ardendo em fogo. Se ajoelha aqui. Pastor, eu quero pegar fogo.